O presidente da UNE em 64, José Serra, e Duarte Pacheco Pereira, que era vice da União Nacional dos Estudantes, depuseram por 1h30 a Comissão Municipal da Verdade. Eles relembraram o golpe com uma associação à Guerra Fria e enfatizaram o papel da UNE na luta pela democracia e contra as arbitrariedades do regime militar. Na época, o Brasil tinha acabado de dar um salto na direção da industrialização. Isso criou desequilíbrios, mas inegavelmente num nível superior. O Brasil deu um salto enorme. Havia renovação na cultura, música popular, teatro, cinema, né, o cinema novo. Inclusive essas renovações cercando a então União Nacional dos Estudantes, a UNE. O Brasil ganhou 2 Copas, 58 e 62. A autoestima aumentou. Para a juventude, parecia que a revolução estava na virada da esquina. Havia muita ambição quanto a implantar no Brasil a verdadeira justiça social, um ritmo de desenvolvimento sustentado, né, uma nação fortalecida. A UNE apoiava o governo de Jean Goulart, embora com uma posição independente e às vezes crítica. Mas apoiava, evidentemente, a democracia que ele representava por ter sido presidente constitucionalmente eleito e empossado, e apoiava as reformas de base, inclusive uma delas era a reforma universitária, né? Pela qual, inclusive, nós vínhamos lutando há anos. Tínhamos já conquistado, por exemplo, através de uma greve, o direito de representação nos órgãos colegiados da universidade, né? Então, isso que nos aproximou de Jean, foi a defesa das liberdades e a defesa das reformas sociais. Esse foi o estopim para que os militares fossem atrás dos diretores da UNE. Pacheco relatou que foi para a Feira de Santana, na Bahia. Serra, que construiu uma carreira política, tendo sido deputado federal, ministro da Saúde e governador de São Paulo, disse que dias depois do golpe, caiu na clandestinidade, refugiando-se na Embaixada da Bolívia. Passados mais alguns meses, o então líder estudantil viveria no exílio por 14 anos. O ex-vereador Moacir Longo, caçado na ditadura, acompanhou os depoimentos e destacou a importância dos trabalhos da Comissão Vladimir Herzog. Fizeram uma análise do quadro da ocasião, da época que houve o golpe. E, no meu entender, descreveram o quadro com bastante precisão, porque eles falaram sobre a situação que se criou no país de tensão, desde da renúncia do Jânio. A partir de então as coisas foram se agravando. Eu acho que esse ato aqui, para as novas gerações, teve uma grande importância, porque foi possível relembrar o Brasil daquele período, da metade do século passado e os acontecimentos que levaram ao golpe. Alunos do Colégio Madre Paula Montalti, que acompanharam os depoimentos, tiveram uma aula de história por quem a fez. Giovana não viveu esse momento, mas cresceu ouvindo os relatos de seus avós que sofreram com a ditadura. Eu não vivi, mas eu tive experiência dos meus avós que passaram por esse período e eu sei que foi muito ruim para o Brasil, porque teve muita censura e repressão, e isso foi um período ruim porque a galera não tinha liberdade para expressar o que eles queriam. Então, muitas vezes eles faziam isso escondido e só depois que eles puderam ter a liberdade para conseguir expor tudo que eles tinham direito. O presidente da comissão destacou o papel da militância estudantil na época. A militância estudantil tinha uma presença grande na área cultural, na área política do Brasil. Embora fossem só 100 mil universitários no Brasil, eles eram muito ativos, muito organizados, e a UNE era muito representativa. A UNE daquela época falava de fato em nome dos 100 mil estudantes brasileiros. Foi isso que eles trouxeram de experiência aqui. Falta essa militância hoje? Eu acho que hoje está mais solto, né? As entidades hoje representam menos os estudantes do que naquela época. Naquela época tinha uma participação maior, uma militância maior, representação maior. Era mais fácil, porque eram só 100 mil universitários. Hoje são 7 milhões. E muito heterogêneos. Então era uma coisa menor, mas forte, muito forte. Porque era homogêneo, fácil de mobilizar. Agora, hoje falta, sem dúvida nenhuma, uma utopia realista para o Brasil. A sociedade não encontra esse caminho, nem a juventude. Não é por incompetência, porque é muito difícil mesmo. Mas isso é um dos fatores, aliás,
que tornam a situação atual também bastante complicada.